cartas na mesa para uma realidade que agora tem menos pontos de interferência, porque a janela fechou. Tá? Foi um dos temas que a gente debateu aqui. Você vai ter alguns jogadores voltando. Né? O Sport, por exemplo, recupera ali seus laterais direitos, né? Mas a gente tem uma posição mais clara da força técnica de cada time. Porque esperar jogadores livres é exceção da exceção, né? O Ceará tem esse sonho por Vina, né, Minhoca? Não, já não... Acabou o sonho. Já acabou, né? Não conseguiu a liberação lá, né? Então ele já não teria como... E foi a própria Liga Saudita que... O contrato é com a Liga, não é nem com o clube. Só de quão difícil é. Então, isso não vai acontecer, não. Cauê, o Sport, suficiente? Insuficiente? A janela? Ficou um pouquinho devendo ali para o ataque. O Sport vai para um risco que não precisava. Não precisava. Terminou que o anúncio ali de Jonathan Cafu, que estaria para fechar, seria uma alegria, mesmo você sabendo das dificuldades de Jonathan Cafu. Mas sem ele foi muito pior. Fechar essa janela, sem essa possibilidade de ter esse jogador, um jogador para ali, para a esquerda, mais contundente, que não seja a opção de Leni Lobato, porque você vai ter o Wellington Silva, que joga até mais na direita do que na esquerda, mas você vai ter que usar o Wellington Silva por ali, e vai ficar um banco curto de opções para o ataque, como para as pontas, né? E, sobretudo, voltando a questão de perfil de Pepa, que é um cara que cobra muito dessas participações dos pontas. E que muitas vezes são esses pontas que você sempre enxerga sendo modificados, assim, as substituições, né? As trocas, porque são os caras que se desgastam, tá voltando, ataque, volta. Então, assim, o Sport escolheu de novo passar por certos riscos de elenco curto. Vai na conta de novo, né? Na conta de novo, né? Cobertor curto, porque você não tem... É o que eu falo. Se você for naquela conta, Fred, de ter 2 por posição, vamos lá. Não é o tradicional. O tradicional do tradicional. 2 por posição. Camisa 10, teoricamente. Lucas Lima e Tito Ortiz. Ponta direita. Wellington Silva e Barleta. Centroavante, Zé Roberto Gustavo Coutinho. Ponta esquerda, Lino Lobato. Pronto. Mas o Wellington Silva pode jogar na esquerda. Vai ter que jogar na esquerda. E aí, jogando, quem é o reserva para Barleta? Já tá jogando, né? Já tá jogando. E aí, vai precisar tirar a Barleta? Não, a gente puxa Lucas Lima para ali. E aí só fica Tito Ortiz no meio. Mas a gente tem Filipinho que a gente pode fazer a dobra. Pode. Mas quando você tem essas possibilidades, era mais uma carta na manga, a terceira opção para você ter. E às vezes, quando você traz essas cartas na manga e vira obrigação, termina se transformando, muitas vezes, em gambiarra. E não era para ser gambiarra. Quando você torna uma obrigatoriedade, você não pode tornar um risco de gambiarra. Era para você ter uma opção a mais para um estilo de jogo que talvez casasse você dobrar o lateral, utilizar Filipinho ali, mas não você ter, se não for aqui com fulaninho, tem que ser uma dobra com Filipinho ali. Mas foram as escolhas, né? Mais uma vez o Sport vai, como foi o ano passado, com esse lado esquerdo, que o ano passado sofreu com a perda de Juba, e de novo esse ano, sem Romarinho, vai de novo para o sacrifício, esperando que as escolhas dos meninos deem certo. Tem que ter fé, um dia a turma aprende. Minhoca. E esperar, porque a de volante, Fred, ainda é uma grande interrogação, né? Interrogação total. A gente precisa ver. Não se sabe se deu certo, se vai dar certo ou não, pela qualidade do jogador contratado. Thiago Minhoca, suficiente do Ceará ou insuficiente? Para mim, insuficiente.
principalmente no setor que a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, né, defensivo. Chegou... Aliás, todas as 6 contratações que o Ceará fez nessa última janela aí, nenhuma delas é titular. Nem Thalisson, nem Lucas Rian, nem Andrei, o Rafinha, que foi o último, João Pedro, zagueiro, o Eric, lateral esquerdo. E o que me parece é que o Condé, ele tem realmente o time de confiança dele. E é um time de confiança que ele dá todas as oportunidades possíveis na maior minutagem possível. O que hoje eu percebo, e o que eu ressaltei depois do jogo, do domingo, foi que há uma certa pressão em cima do Condé. Não, claro, dos resultados ele tem entregado, né? Mas é dar mais minutagem para esses jogadores. Thalisson veio do Red Bull Bragantino. O cara estava num patamar que, teoricamente, a gente deveria estar vendo mais dentro de campo. E aí o Lucas Rian estava lá no Confiança, está tendo mais. E olha que ele até já apresentou mais que o Thalisson, mas não me parece que ele está tendo confiança, né? O Matheus Felipe não está jogando bem. Aí, enfim, não trouxe mais zagueiros. Enfim, os laterais são meu... Coitado do Rafael Ramos, passou mal contra o Amazonas, por exemplo. Então, esse sistema defensivo é onde pesa para saber se vai conseguir sustentar até o final do campeonato. O ataque segue o melhor da competição, mas também, ao mesmo tempo, é o que a taxa de conversão do Ceará também é muito, muito baixa, né? Comparada ao volume de oportunidades que cria. Minhoca, João Vitor está celebrando muito a possível volta de Luiz Otávio. Eu já, enfim, alguns relatos, e aí eu estou pegando o relato do setorista do Ceará lá na rádio, que é o Horácio Neto. Eu acho muito pouco, assim, o Luiz Otávio está numa idade mais avançada, foi uma lesão muito séria. Não acho que é aquele jogador que chega, volta, no caso, né, da lesão, até porque a perspectiva, para muitos torcedores, não sei se era o caso dele aí, era nem de renovação, não, fechou o ciclo e tudo mais. Então, eu sinto que não. Pode ser, mas eu não confiaria como uma certeza, não. Se voltar, deve ser em outubro, tem ritmo. A idade dele, assim, é difícil, né? Você imaginar. O fato dele ter continuado no Ceará é por conta dessa lesão. Eu não considero um fato novo, não. Também não. Eu não Também considero um E fato até novo. pelo perfil da zaga, Fred. É um jogador pesado também. O Ceará dificuldade com jogadores pesados na zaga. O Ceará, assim, foi... Sinceramente, não se preparar para trazer um zagueiro, não só com a experiência maior, mas de um perfil de velocidade, assim, foi absurdo. É uma negligência sem tamanho. E só um ponto, Cauê, assim, né? Que, assim, tinha essa questão do Vina, que, obviamente, não seria barato, né? E, assim, tô pegando, assim, na hipótese melhor possível para o Ceará. 150 mil, caso ele fosse pagar o Vina. Se pela lógica do que a diretoria de futebol do Ceará fez, Fred, todos os jogadores que chegaram, os 6, todos foram empréstimo. Todos foram empréstimo. Então, se iria foram jogadores de perfil muito simples, né? Não, exatamente. Então, se havia um esforço grande de uma possibilidade para se pagar um salário do Vina nessa reta final, por que não fez isso para trazer um zagueiro valendo assim? Traz um zagueiro que não agora. Seria 150, né? Você foi bem modesto nos 150, né? Não, eu sei, eu tô pegando o melhor 150 em cada perna. Então, assim, por que não fez isso no investimento? Certo, para trazer o Vina, que não é uma urgência e tal, um jogador que joga desde abril e tudo mais. Não, e bem ou mal o ataque tá funcionando, né, Minhoca? Bem ou mal o ataque tá indo. Bem ou mal o ataque do Ceará tá indo. O cara tem que suportar o Saulo perdendo gol, aquela coisa. Mas é porque eu não consegui ver o Ceará empenhado em trazer um zagueiro de fato de boa qualidade, né? Eu sempre cito o caso do ano passado do Atlético Goianiense. Foi lá, tirou do Santos o Luiz Felipe e o jogador terminou como titular, jogando bem. Então o Ceará não fez esse movimento, né? Eu até acho que era para ser o João Pedro hoje titular, né? Mas na cabeça do Condé, Matheus Felipe ainda segue sendo essa peça de confiança. Cauê, Bruno falou que Thierry foi o melhor reforço do esporte na janela. Mas tem que ver até quando. No sentido defensivo, foi. Com certeza. Eu acredito que sim. A gente precisa ver o volante, que também esse volante vai ter muito desse sentido defensivo. Mas para garantir um miolo de zaga, uma certa estabilidade, precisava de Thierry. Porque os zagueiros que foram contratados, nenhum, pelo histórico, trariam
logo de cara, um respaldo técnico que te garantisse confiança, e nenhum deles chegou e deu confiança. Assim, nem o histórico técnico deles te imaginaria isso, e nem o futebol apresentado que por exemplo, o Alisson, que veio do Cuiabá, por mais que tenha vindo de um time de primeira divisão, mas não conseguiu dar essa estabilidade. Tanto que o jogo passado, a gente falou ontem aqui, tinha feito até um jogo razoável contra o Brusque, passando longe de culpa de erros capitais, e aí entra nesse, tudo bem, entrou ali no final como lateral direito, talvez não na sua posição, mas foram situações que não eram nem situações de foi um cruzamento em cima dele, com 2 atacantes em cima dele, não, sozinho, com uma certa até tranquilidade, que ele mesmo possibilitou o erro dele. Ele mesmo cavou um erro. Então, assim, não tem como não imaginar que o grande reforço do Sport no sistema defensivo seja Thierry. E aí Agora, esperar Cauê, que esse argentino dê conta.